Bem, antes de mais, muito boa tarde, mais uma vez. Relativamente, eu quero-vos hoje aqui apresentar uma notícia que tive a oportunidade de ver aqui há poucas horas. E é daquelas notícias que quando nós ouvimos ficamos com os cabelos em pé. Vamos então ouvir. Os Estados Unidos tiveram uma reunião secreta em Lisboa em torno do tema do combate ao grupo Wagner em África. A reunião aconteceu no início do ano, no mês de janeiro. As autoridades portuguesas receberam oficiais norte-americanos. O tema em cima da mesa foi este: a manutenção das tropas portuguesas na República Centro-Africana, por forma a afastar o grupo Wagner desta zona do continente de África. A reunião foi noticiada pelo jornal norte-americano Político e confirmada pelo Observador. Na Ucrânia, ao novo. Portanto, nós estamos aqui a ouvir uma notícia transmitida há 4 horas. Foi hoje. Hoje é 4 de setembro de 2023. Mas quando nós vamos aqui ao político relativamente a procurar a data em que esta notícia foi dada em 18 de 2 de 2023. Portanto, nós estamos aqui perante uma notícia que já é uma notícia, como costuma dizer, requentada. Não é? Não é uma notícia propriamente nova nem fresca. Portanto, esta notícia aparece com meses de atraso. Portanto, isto, sinceramente, parece-me um mau trabalho jornalístico. Não só um mau trabalho, mas quando começamos aqui então a ler, ainda ficamos com os cabelos mais em pé. Portanto, vamos aqui rapidamente só ler então, alguns trechos desta notícia do Político. Autoridades dos Estados Unidos se reuniram com representantes da missão de paz da ONU na RCA, conhecida como MINUSCA, em dezembro e janeiro, para discutir as operações da Wagner no país e o grau em que as forças de paz da ONU poderiam rastrear os movimentos do grupo, de acordo com os 2 telegramas obtidos pelo político. E, portanto, nós estamos aqui diante de um país, Estados Unidos, que pede a um conjunto de países que pertencem à MINUSCA, que é uma operação de paz das Nações Unidas, que acrescentem mais uma vertente à sua missão que estão a cumprir na República Centro-Africana, nomeadamente rastrear o grupo Wagner. Pois, mas esta missão, quando começou, não era rastrear o grupo Wagner. Isto tinha uma missão bastante diferente, nomeadamente o combate a grupos que fazem exploração de. Ou tentam explorar diamantes, grupos que atormentam as populações e que aparecem armados em determinado tipo de vilas e em que Portugal faz um policiamento. Portanto, esta missão da MINUSCA nasceu para salvaguardar precisamente o governo contra grupos armados, não o Daesh, ao que parece nunca por lá apareceu, nem o Estado Islâmico, melhor dizendo, eles depois têm outro grupo, têm outros nomes em África, e portanto isto serviu para, primeiro, proteger um governo democraticamente eleito contra grupos armados, proteger as populações e fica por aí. Nós temos aqui diante de um país, Estados Unidos, que está a procurar influenciar à revelia tudo mais, encontrando-se paralelamente com os países pertencentes a este grupo da MINUSCA e tentar acrescentar aqui mais uma missão que eles não têm, que é rastrear o Wagner. Vamos aqui aos grupos que participam aqui na MINUSCA. Não, vejam só os grupos e o pessoal destacado que participa nesta missão da MINUSCA. Ruanda, Bangladesh, Paquistão, Egito, Camarões, Zâmbia, Nepal, Mauritânia, Marrocos, Burundi, Senegal, Tanzânia, Indonésia, Tunísia, Peru, Camboja, Portugal, Congo, Sri Lanka, Sérvia, Montenegro, Burkina Faso, Jordânia, Costa de Marfim, Benin, Níger, Gâmbia, Togo, Butão, Mali, Guiné, Gana, Quénia, Rússia, Djibouti, Roménia, Brasil, Estados Unidos da América, Vietnã, França, e uma lista infinda. Eu volto aqui mais uma vez aqui a ler alguma história, pelo menos desta é uma missão da paz da ONU que começou em 10 de abril de 2014 para proteger os civis da República Centro-Africana, ao abrigo do capítulo 7º da Carta das Nações Unidas. Transformou a Força de Manutenção de Paz liderada pela União Africana com 6 mil homens, conhecida como MISCA, em uma missão de paz da ONU e tornou-se operacional em 15 de setembro de 2014. A ONU enviou uma equipa de transmissão para criar a MINUSCA e preparar uma transição perfeita de autoridade da MISCA para a MINUSCA. Em 30 de setembro de 2021 tinha mais de 15 mil soldados, policiais e civis no terreno.
E, portanto, nós estamos aqui diante de uma transformação de uma missão que era uma missão da União Africana numa missão de paz das Nações Unidas. E agora temos aqui os Estados Unidos claramente a servir-se de alguns dos participantes que lá estão, que também são países da NATO, nomeadamente a França, que já saiu, mas Portugal, para fazer outras coisas sobre as quais, para ter outras funções sobre as quais Portugal não foi incluído. Ponto. Vamos continuar aqui a ler. Representantes da MINUSCA transmitirão às autoridades norte-americanas que a decisão da França de retirar as tropas do país só complicou as coisas no terreno para as forças de paz da ONU. Os representantes questionaram se o presidente da República Centro-Africana, Faustin Archange Touadéra, se desvincularia da sua parceria com a Wagner, mesmo que outros países interviessem para oferecer serviços de segurança como uma brecha. Os portugueses têm uma força de reação rápida estacionada no país, mas a MINUSTE é a única entidade no país com capacidade para preencher o vazio de segurança deixado pelos franceses, disseram representantes da ONU às autoridades norte-americanas. A MINUSCA não respondeu a um pedido de comentário. Autoridades europeias e da ONU no país, embora cientes do risco que Wagner representa para a comunidade internacional, não estão convencidas de que o grupo seja uma solução legítima e de longo prazo para os problemas de segurança do governo da República Centro-Africana. Claro que não, como é óbvio. Os esforços da Wagner no terreno na República Centro-Africana inspiraram as autoridades norte-americanas a implorar ao governo de Bangui que considerasse romper os laços com a Wagner. A sua mensagem ao presidente Touadéra: os parceiros ocidentais mais tradicionais da República Centro-Africana continuam a ser os mais eficazes e fiáveis. Ou seja, isto está aqui claramente uma tentativa de influenciar o presidente da República Centro-Africana a desvincular-se da Wagner. Os Estados Unidos chegaram a apresentar uma estratégia e um roteiro aos parceiros na África e na Europa, seu plano para convencer o governo da República Centro-Africana a isolar a Wagner. Esta é uma ferramenta do Kremlin e a ferramenta está sendo usada para aumentar a influência oficial russa. E isso é mais fácil de fazer quando há instabilidade, disse uma das autoridades americanas. É do interesse da Rússia e da Wagner manter um tipo de caos lá que é contra os nossos interesses e permite que a Rússia entre e mantenha suas relações de segurança, mantenha o seu apoio político. Em reuniões em Kigali no mês passado, as autoridades dos Estados Unidos discutiram um plano com altos funcionários em Ruanda. As autoridades ruandesas disseram que o país não poderia ser o único na região a tentar convencer o presidente da República Centro-Africana a ir contra a Wagner e perguntaram se Washington consideraria enviar tropas para Bangui. As autoridades dos Estados Unidos disseram que não há apetite para tal medida em Washington, de acordo com um telegrama. Conversas semelhantes sobre a presença da Wagner na República Centro-Africana ocorreram em Lisboa em janeiro. Ou seja, esta notícia foi em fevereiro. Portanto, faz todo o sentido um mês depois anunciar, pelo menos o político. Agora, o que não faz sentido nenhum é hoje, a 4 de setembro de 2023, estar a falar sobre isto. Sinceramente, não se percebe o porquê. Mas conversas semelhantes sobre a presença da Wagner na República Centro-Africana ocorreram em Lisboa em janeiro, entre autoridades norte-americanas e portuguesas. Lá, as autoridades portuguesas disseram estar dispostas a, potencialmente, reconsiderar a decisão do país de deixar a missão de treinamento europeia na República Centro-Africana em abril, desde que o governo de Bangui mostre disposição para cooperar com o roteiro de estratégia dos Estados Unidos para a Wagner. E, portanto, nós estamos dentro daqui uma chantagem. Ou seja, Portugal faz uma espécie de chantagem em que o Presidente da República Centro-Africana se tem que desvincular da Wagner para que Portugal permaneça então na República Centro-Africana. Isso, segundo aquilo que li, reconsiderar de deixar a missão. Ou seja, isto muito provavelmente nunca irá acontecer e o mais certo é Portugal, efetivamente, mais cedo ou mais tarde, abandonar a MINUSCA e vir-se embora, porque não estou a ver o Presidente da República Centro-Africana a trabalhar com, ou pelo menos a querer trabalhar com a MINUSCA e a abdicar do Wagner. Mas há aqui outra coisa interessante, é que quando esta notícia foi dada, Evgeny Prigozhin ainda estava vivo. E muito deste texto, lá para trás, porque isto é um texto enorme do político, é falar do Prigozhin e dos seus negócios. Ele já não existe. Portanto, isto certamente vai ter outro tipo de contornos.
também levantaram preocupações, as autoridades em Lisboa também levantaram preocupações sobre a continuação da manutenção das tropas portuguesas na RCA sem outros apoios europeus. A saída da França do país deixou as forças restantes expostas. Ou seja, então as forças estão expostas com a saída da França, mas Portugal está com medo de quê? Não está numa missão da ONU, das Nações Unidas? Não é? Parece que está com saudades dos seus amigos da NATO. Não é? E parece que está com medo. Não é? Porque é a França, no fundo, que o protege. Portanto, nós quando olhamos para estes países, a maior parte deles são países da chamada África. São países, certamente, não deve ser fácil conviver com eles. São países que têm uma retórica e têm um discurso muito influenciado, provavelmente, pela União Soviética. Não é? Eu recordo que a União Soviética teve uma importância nos países em África, ao criar toda uma ideologia do colonizador e do colonizado, do colonizador que explora recursos, que rouba os recursos ao colonizado, para proveito próprio, e as populações não têm acesso a esses recursos. Portanto, toda esta retórica ideológica que a União Soviética forneceu, no fundo, aos países da África, e que os países da América Latina, os movimentos socialistas da América Latina também beberam disto. Portanto, Portugal, ao conviver aqui com estes países africanos, na República Centro-Africana, aquilo não deve ser nada fácil, não é? Levar com esta retórica e com este discurso colonizador-colonizado, europeu, vai-te lá embora, não deve ser nada fácil. Portanto, eu compreendo o porquê de Portugal sentir um pouco só depois da partida da França. Isto não deve ser fácil ficar aqui a conviver. E a conviver com estes países. Portanto, isto mais cedo ou mais tarde, Portugal irá abandonar então a MINUSCA, que é aquilo que muito provavelmente irá acontecer. Mas vamos ler só até ao final. A pressão do Washington para remover a Wagner da República Centro-Africana não foi recebida com aceitação em Bangui, de acordo com um telegrama obtido pelo político. Em uma reunião em janeiro com autoridades dos Estados Unidos, Félix Maluá, primeiro-ministro da República Centro-Africana, rebateu a mensagem dos Estados Unidos que o governo da República Centro-Africana deveria se isolar e se desconectar da Wagner. Portanto, estamos aqui diante de alguém que não vai certamente se libertar da Wagner, como muito provavelmente foi. Houve também um golpe no Burkina Faso, houve outro no Níger, e portanto nós estamos aqui diante de uma influência que a Wagner, efetivamente, ao serviço da Rússia, conseguiu colocar lá lideranças políticas mais favoráveis mais favoráveis aos seus negócios e também menos favoráveis a certos interesses europeus. Eu recordo que em África vai passar um gasoduto. Vou-vos aqui rapidamente aqui no Google Maps pedir aqui a ajuda do Google Maps para o gasoduto que vai da Nigéria e passa pelo Níger, salvo erro, chega a Marrocos para depois entrar na Europa. Deixem-me só aqui rapidamente, se consigo rapidamente aqui encontrar para não. A trajetória. O que é que nós temos aqui? Temos aqui um gasoduto que, salvo erro, vai da Nigéria, passa pelo Níger. Depois entra pelo Mali, depois vai e então ter então até Marrocos e depois de Marrocos entrar para a Espanha e para a Europa. E portanto, quanto mais esta revolução no Níger não foi muito boa para esse tipo de interesse do gás europeu, e do gasoduto que vem da Nigéria, e depois vai para Mali, Marrocos e entra em Espanha. E, portanto, esses interesses ficaram um pouco beliscados com o golpe de Estado no Níger. E, portanto, mais outro país, a República Centro-Africana, este não, pelo menos não descortino já relativamente o tipo de minérios, eventualmente, que a União Europeia, os países da União Europeia estejam interessados na República Centro-Africana, mas gostariam que tivesse uma força política mais pró-ocidental, menos pró-Wagner. Mas o facto é que Wagner conseguiu reverter aqui em alguns países, principalmente no Burkina Faso, em Níger, no Mali, conseguiu levar a sua avante. E conseguiu bloquear aqui um pouco
os interesses, ou pelo menos o gás que vem da Nigéria, que é o grande exportador de gás, e conseguiu-lhe pôr aqui um tampão ao pé da Nigéria, e conseguiu essa eficácia. Eu recordo que a Argélia, ou Algéria, como queiram chamar, que há uns tempos atrás também a que terminou com o seu acordo que tinha com a Espanha, do gasoduto. Esse acordo deveu-se ao facto da Espanha ter mudado a sua posição relativamente ao Saara Ocidental e reconhecer a soberania de Marrocos, ou pelo menos a ocupação de Marrocos, desta área, enquanto a União Africana não reconhece as pretensões de Marrocos sobre o Saara Ocidental. A Espanha mudou de lado, passou a apoiar Marrocos, e a Algéria tomou então medidas de terminar aqui com o gasoduto que entrava em Espanha e que Portugal também usufruía deste gás. E, portanto, com o Wagner agora a fechar aqui à Nigéria, em Burkina Faso, no Mali e no Níger, aporta muito provavelmente ao gasoduto que vinha para a Europa. E, portanto, isto, quer se queira, quer não, foi um golpe de mestre da Rússia, com o seu braço Wagner, e com os seus interesses certamente também do grupo, conseguiu reverter isto. E, portanto, Portugal aqui joga um papel muito pequeno. Eu vou só acabar de ler isto para isto ficar terminado. Maloa, que regressou recentemente de Moscovo, disse às autoridades norte-americanas que é trabalhar com todos os parceiros e que a República Centro-Africana não aceitará parceiros que lhe digam com quem pode ou não pode trabalhar. De acordo com um dos telegramas obtidos pelo político. De acordo com esse telegrama, o primeiro-ministro questionou as autoridades norte-americanas sobre por que condenariam a República Centro-Africana por aceitar a ajuda de que precisa, acrescentando que pelo menos o Wagner faz alguma coisa. Ou seja, os Wagner, segundo aqui o presidente da República Centro-Africana, é mais eficaz no combate a estes grupos propriamente Portugal, a França e os países europeus que transformaram esta mimisca numa minusca. E, portanto, é isto que nós temos aqui. Relativamente a uma influência dos Estados Unidos. Querendo transformar os países que ainda têm presença na República Centro-Africana numa espécie de grupos que rastreiam o Wagner, em vez de cumprirem as funções para que foram incumbidos na minusca, que é a função de impedir que determinado tipo de grupos armados se aproximem das populações, que fazem extração ilegal de diamantes, que põem em causa a estabilidade do governo. É por isso que Portugal lá está, resumido, e não para estar a rastrear o Wagner. Portanto, nós vemos aqui claramente um país da NATO a tentar influenciar outros países da NATO que estão a trabalhar na ONU, pervertendo por completo aquilo que são os princípios para os quais as Nações Unidas incumbiram estes países da minúscula. Isso a mim parece-me claro. E esta notícia do Observador, sabe-se lá porque aparece hoje, aqui a dia 4 de setembro de 2023, quando isto já é uma notícia requentada, e muito requentada, que já vem desde de fevereiro. Portanto, eu deixo-vos aqui mais esta minha opinião. Não sei se apostei de forma correta ou não, mas aqui está. Este texto do Político é longo. É muito longo, e na altura, quando o escreveu, eu, por dentro do crescimento impressionante do grupo Wagner na Rússia. Isto tem um outro título em inglês que eu vou aqui colocar. Inside the Stunning Growth of Russia Wagner Group. Podem ler, na altura Prigozhin ainda estava vivo e, portanto, está mais preocupado com é um texto que está mais preocupado com os negócios de Prigozhin em África. Achei curioso isto e, portanto, resolvi aqui fazer este pequeno à parte. Muito obrigado mais uma vez pela vossa disposição. A continuação de uma boa tarde. Muito obrigado.